Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação visual, banco de dados. Na aula de hoje, vamos começar a codificar uma aplicação nova, tá? Vamos fazer desde o início aí uma pequena aplicação, né? Na verdade, aquela aplicação que a gente começou já na aula passada, né? A gente viu a base na aula passada, que era o Agenda Acme, né? Uma pequena agendinha ali. Então, vamos começar a fazer essa codificação desde o zero. E, na verdade, agora já respeitando as estruturas, criando um menuzinho, mas o menu é de menos, né? Aquela parte visual. Mas criando as estruturas que a gente precisa para poder trabalhar adequadamente, né? Com o banco de dados. Apesar de que ainda é uma primeira versão, depois a gente pode evoluir ela. Então, vamos lá para o nosso Delphi, pessoal, e vamos começar a trabalhar com isso. Muito bem. Então, vamos criar uma nova aplicação, File, New, VCL Form Application. Então, eu já vou salvar aqui, só para, vou nomear ele, esse aqui vai ser o meu formulário principal. Então, eu vou chamar ele de FRM Principal. FRM Principal. Vou mudar o caption dele aqui. Agenda Acme. Merchan aqui. Red by Vida Dura. Eu vou até salvar já, para deixar salvo na pasta que eu desejo, aquela mesma pasta que a gente usou lá na aula passada, né? No meu caso vai estar aqui. Agenda Acme, a pastinha que eu criei. Eu vou chamar essa primeira unit como unit principal, o principal. Principal. E o meu projeto, eu vou chamar ele de Agenda Acme. Agenda Acme. É o meu projeto, o nome do meu projeto. Já salvei aqui, né? Só para ficar já certo. Muito bem. Bom, principal, vamos fazer um menu muito simples aqui. Não vou gastar muito tempo agora, tá, pessoal? Para a gente poder fazer aqui as nossas telinhas, né? Então, o que a gente tem basicamente ali dentro do nosso menu, tá? A gente tinha lá, tem que fazer a ligação para os nossos bancos de dados, né? Então, vamos até ligar o banco de dados aqui, só para a gente já olhar as nossas tabelas, ó. Então, novamente aqui em Data Explorer, DB Express, Firebird, tá? Eu vou criar aqui, eu já tenho uma agenda na minha máquina, tá? Foi de um teste anterior. Eu vou criar uma nova conexão, add new connection. Eu vou chamar de Agenda Acme, esse cara aqui. Opa, Agenda Acme. Agenda Acme. Onde ele está? Bom, vou pegar minha pasta aqui, padrão, né? Então, foi aquela pasta que a gente já salvou ele na aula anterior. Agenda Acme, BD, era o nome da minha agenda, barra agenda.fdb. SDBA, Master Key, Test Connection, conexão com sucesso, ok. Tá? Então, só para a gente poder olhar aqui, a gente tem 3 tabelas, que é a tabela de agenda, de cidade e de contatos. Então, vou criar um rápido menu aqui, tá? Vamos pegar aqui um main menu, tá? Um main menu. Vamos colocar aqui o nosso menu principal. Eu vou nomeá-lo de MMU Agenda. E vou criar aqui, tem muita delonga, cadastros, depois a gente pode brincar, né? Não vamos preocupar muito agora, só para não gastar muito tempo aqui. Depois vocês podem colocar uma belezura nele, dar uma boniteza, né, nele, né? Cadastro de cidades, cadastro de contatos, né? E o que mais? E aqui vai ser o agenda. Agendamentos, pronto. Agendamentos. Muito bem. Então aqui só para a gente poder dar essa versão inicial aqui, ó. A gente rodar.
Né? Se a gente rodar, ó, já está lá o cadastro de cidades e contatos, agenda, agendamento. Depois a gente pode colocar, vamos colocar já, é que eu não vou ter figurinhas aqui, mas a gente já pode colocar depois aqui um toolbar, né, pessoal? A gente pode colocar aqui um toolbar e etc e tal. Não, vocês já usaram esse cara aí em outras aulas aí, né? Em outras temporadas, melhor dizendo. Tá? Então, depois dá para dar um grauzinho aqui. O que nos interessa agora é o seguinte, pessoal. Então, olha só, né, o que vai acontecer. Nós temos essas 3 tabelas, né? E se a gente parar para pensar, vamos ver aqui o que acontece. Olha só o que acontece, pessoal. Quando a gente estiver rodando o nosso aplicativo, né, nós temos aqui o cadastro de cidades. Ou seja, nós vamos ter que criar um formulário para poder acessar aqui a tabela de cidades. Mesma coisa no contatos. E no contatos tem um detalhe. Contatos tem ainda o código da cidade como uma FK, ó. Então, olha só, na hora que a gente estiver aqui na tela de contato, perdão, na tela de contatos, a gente vai ter que abrir a tabela de cidades e de contatos, porque a gente tem uma FK. E na hora que a gente estiver fazendo a agenda, poxa, eu tenho que agendar também o contato, vou ter que abrir a tabela de agenda também, então eu vou abrir 3 tabelas aqui, vou ter que abrir as 3 tabelas. Então, consegue observar que nessa pequena aplicação, pessoal, com 3 telas, simplesmente, eu tenho que abrir as minhas tabelas N vezes. Consegue perceber essa ideia? Imagina numa grande aplicação, tá? Uma aplicação que tenha dezenas de tabelas correlacionadas. A mesma tabela você vai ter que abrir N vezes em N telas. Então, vocês já imaginaram você ter que criar aqueles objetos de conexão em toda a tela que você estiver precisando utilizar? Os caras pensaram nisso, né, na reusabilidade. Então, o que foi feito pela equipe do Delphi? Eles criaram um formulário especial, um repositório, um form especial. Um form chamado Data Module, que serve somente para colocarmos componentes de banco de dados que estão relacionados à conexão de banco de dados. Eu não tenho componentes visuais dentro dele, igual tem aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui meu espaço aqui, ó. Igual tem a possibilidade de colocar label, edit, a gente já vai ver, tá? Então, nesse Data Module, a gente vai usar ele, vai colocar nele todos os nossos componentes de acesso a banco, uma única vez, tá? E aí, toda vez que eu precisar usar uma determinada tabela, preciso usar a tabela de cidade, preciso usar a tabela de contato, eu vou acessar, tá, o objeto que está dentro desse Data Module. Então, eu vou ter uma reusabilidade, tá, diminuindo aí o tamanho de objetos que eu vou ter que criar. Então, vamos começar a fazer isso daí. Vamos fazer esse Data Module. Então, File, New, Other. Tá? Então, ele não está aparecendo ali direto, tá? E onde que ele vai? Não é o Web Documents não, tá? Ele vai estar aqui, ó. Cadê você? Delphi Files. Aqui, Delphi Files, tá? E no Delphi Files, né, tem os componentes mais tradicionais aí do Delphi, os componentes mais comuns aí, né? Então, o que a gente vai estar aceitando, tá? Estar aceitando aí, estamos colocando nele. Nós vamos criar justamente aqui, tá? Esse nosso objeto de Data Module que a gente deseja, tá? É aqui que a gente vai estar criando. É esse cara aqui. Então, temos vários elementos aqui e esse vai ser o nosso Delphi Files Data Module. Este cara aqui. Observe, pessoal, ó, que ele aparece que é um formulário normal, né? Mas não é, ó. Observe que ele não tem nem caption aqui, ó. Olha as propriedades dele, como é que são pouquinhas, ó, em relação ao nosso formulário, ó. Olha o formulário, a quantidade de propriedades que a gente aparece aqui, tá? E olha aqui, aqui quase não tem nada, tá? E se a gente observar aqui, ó, nele, tá? Eu não tenho muitos componentes visuais, ó, quase não tenho componentes visuais nele, ó. Percebam que aparece bem menos componentes visuais aqui para nós, tá? Então, o que a gente vai fazer com ele? Vamos dar um nome para ele, né? Então, normalmente, Data Module, DTM, e o nome da nossa aplicação, DTM Agenda. DTM Agenda. Bom, como nós falamos, para que a gente usa, então, esse form, esse repositório especial? Somente para colocar os nossos objetos de banco de dados. Somente para isso, tá?
Então a gente vai colocar nosso, em vez de fazer igual naquele outro exercício, os exercícios anteriores, vocês lembram, né? Que a gente abriu, fizemos a nossa tela, fizemos o nosso formulário e colocamos tudo lá dentro dele, tá? Agora não, nós vamos colocar tudo aqui dentro, desse cara aqui simplesmente, tá? Desse cara simplesmente. Então, muito bem. Então, vamos começar fazendo isso. Vamos aqui no nosso DB Express, tá? Então, quem que é o nosso primeiro elemento? É o nosso SQL Connection, tá? Vamos relembrar aí, né? Aqui eu posso colocar ele aqui em cima. Então, o que que é o nosso Connection? O Connection é o nosso elemento, tá? É o nosso elemento que vai fazer a conexão física com o nosso banco de dados. Tá? É ele que vai fazer a conexão através do alias com o nosso banco de dados, que no caso é aqui o nosso Agenda Acme, que nós acabamos de criar. Muito bem, então vamos lá. Vamos dar um nomezinho para ele primeiro, né? Então, CNX, Connection, Agenda. Connection Agenda, tá? Muito bom. E aí, depois de colocado o Connection Agenda, o que que a gente faz? A gente vai colocar aqui o nosso Connection Name. Então, aqui está aparecendo, no meu caso, aparece vários, porque eu tenho bastante coisa instalada, tá? No de vocês, talvez esteja aparecendo menos elementos, não se preocupem. Né? No meu Connection Name, então, tá? O que que eu vou colocar aqui? O meu Agenda Acme, que é esse cara que eu acabei de criar. Muito bem. Vamos ver se o Delphi já consegue se conectar a esse banco. Aqui na propriedade de Connect está falso, eu ligo o True. Ele vai pedir aqui o usuário e a senha, ele por default já traz esses DBA. A gente vai colocar lá o Master Key, para quem não lembra, né? Dá um OK. OK, ele está conectado. Para que ele não fique toda hora pedindo essa conexão, pessoal, só relembrando aí, né? Ó, a gente tem a propriedade aqui, ó, Login Prompt, eu deixo ela como falsa, tá? E essa janelinha agora da conexão, tá? Eu posso desconectar, ó, e conectar novamente, ó. Ele não vai pedir de novo para mim, tá? Se eu tivesse colocado lá, né? Se eu tivesse deixado ela inserida lá, tá? Ela iria pedir esse cara novamente aí para mim. Muito bem. Vamos lá então agora começar a fazer a nossa brincadeira. A gente usou já alguns componentes nas aulas anteriores, né? Mas só para navegar e etc e tal. E agora, como eu falei como eu falei no começo da aula, né? Agora há pouco, a gente vai fazer realmente um cadastro agora. A gente vai querer cadastrar, a gente vai querer criar elementos aí nesse nosso amiguinho. Tá? Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a mudar os nossos componentes, tá? A gente vai mudar um pouquinho os nossos componentes que a gente está utilizando, tá? Então, quem que é o nosso primeiro componente que a gente vai usar? É um carry. Ah, mas a gente já usou um carry, Alexandre, mas a gente usou de um jeito diferente. Eu vou colocar aqui um SQL carry, tá? Então, eu vou nomeá-lo de SQL. Esse daqui, o meu primeiro, vai ser para a nossa tabela de cidades. Então, SQL cidades. SQL cidades, tá? Qual é a nossa connection? A nossa connection é o CNX Agenda. Muito bem. Até aqui, sem problema, não mudou nada. Tá? Então, vamos ao nosso SQL, que é onde a gente vai colocar o nosso texto ali. Cadê você? Perdi aqui? Muito bem. Então, qual que é a nossa SQL? Selecionar para mim, tá? Eu esqueci o nome dos campos, deixa eu ver o nome dos campos aqui na tabela cidade. CODE-CID e non-CID. Né? Na tabela cidades, CODE-CID e non-CID. Então, eu vou voltar aqui na SQL. Select CODE-CID e non-CID. From cidade. Tá. Aqui é normal, Alexandre. Só que agora, o que acontece? No Delphi, nesse DB Express, a gente faz uma rotina muito interessante. O select seria para listar tudo. Só que com esse mesmo select, ele tem uma estrutura interna, ele consegue passar parâmetros, tá? E, por exemplo, fazer uma alteração ou uma inclusão. Com esse mesmo comando de select. Isso é do Delphi, né? Na verdade, do componente. Então, o que a gente faz? A gente coloca a condição where, que é o filtro, CODE-CID igual a um parâmetro genérico, a um código que eu passo genericamente. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos código. O que significa esses 2 pontos, pessoal?
significa que isso é um parâmetro, não é um valor da tabela. Então, o campo código da cidade seja igual a um parâmetro chamado código. E esse parâmetro código é ele que vai fazer toda essa funcionalidade da nossa ação. Se eu não passo nada para código, eu estou dando um select geral. Ele vai poder estar selecionando e estar criando os novos elementos. Se eu passo um valor, tá, ele vai poder estar inserindo ou dando um update. Esse é um controle interno que ele vai fazer praticamente automaticamente. Tá? É muito interessante, a gente vai ver já já. A única coisa é que quando eu crio aqui na select esse parâmetro, tá, o Delphi vai detectar que esse cara, código, eu chamei de código, pode ser ID, tá? Se vocês preferirem ali o ID, eu como sou uma pessoa nacionalista, vou chamar de código, não código, foi um a mais ali. Código, tá? Muito bem. Where código seed igual a 2 pontos código. Então, o Delphi já vai reconhecer que esse cara é um parâmetro, porém ele também não é mágico. Ele sabe que isso é um parâmetro, mas, ou seja, ele vai receber uma variável, um valor, mas qual tipo de dados? Ele aí não adivinha. Tá? Então, a gente tem que informar. Então, a hora que eu dei um OK ali, ele já criou esse cara, e aqui, ó, na propriedade params, se a gente olhar, ó, clicar aqui, olha lá, ele já criou aqui o código, que foi justamente aquele 2 pontos código ali. A única coisa que aí ele não adivinha, ele não é mágico também, que tipo de valor que é um código, se é uma string, se é um boolean, se é um date, se é um float, se é um inteiro, a gente tem que falar para ele, tá? Então aqui, ó, em código, aqui na coluna selecionei código e aqui na propriedade data type, olha só, tá ft unknown, né? Eu vou colocar ft integer, né? No nosso caso aqui, ele é um número inteiro, então eu vou selecionar ft integer. Tá? É a única coisa que a gente tem que interagir aqui, né? O resto é igual. Código que é o nome, input que é um campo de entrada, até um tipo de parâmetro de entrada. Tá? Então, a única coisa que ele tem que colocar é qual tipo de valor que esse código irá receber. Muito bem. Então, coloquei aqui o código, tá? Coloquei aqui o código, né? Eu vou colocar agora um elemento intermediário, tá? Quem que a gente vai precisar colocar aqui agora? Nós vamos precisar de um dataset provider, tá? De um dataset provider. Muito bem, o que o dataset provider faz? Ele faz, tá, pessoal, uma conexão, ele está aqui na guia Data Access. Ele vai fazer uma conexão entre dataset provider, tá? Estou colocando ele aqui. Ele vai fazer a conexão entre o nosso objeto de tela e o nosso próximo elemento, a gente vai ver já já. Qual que é o nome dele? Dataset Provider DSP. Dado, sapo, pato. Né? E aí, cidades. DSP, cidades. A única coisa que a gente seta, o nome e a propriedade dataset. Tá? Da onde que vem os dados desse DSP cidades? Ele vem aqui de SQL cidades. Ele vem aqui de SQL cidades. Muito bem. Feito isso, o que a gente precisa agora? Nessa sequência, o último elemento, um tClient dataset. Tá? Um client dataset. Né? O name dele é CDS cidades. CDS cidades. Adivinha só em quem que ele vai conectar? Ele se conecta ao nosso dataset provider. Então, olha só, na propriedade provider name, tá? A gente vai conectar esse nosso amiguinho ao DSP cidades, tá? DSP cidades. Muito bem, conectamos ele, tá? Conectamos ele. Aqui a gente pode fazer também já o seguinte. O nosso client dataset, tá, pessoal, está fazendo a vez lá do nosso field editor, que a gente já usou nos exercícios anteriores. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Dentro do nosso client dataset, a gente pode instanciar os campos da nossa tabela. Então, aqui dentro do CDS, clique duplo ou botão direito, field editor, tá? Botão direito na janelinha, add ao fields. Então, olha só. Ele criou lá, ó, o CDS clientes codecid e o CDS cidades, né, cidades clientes, CDS cidades non-cid, tá? Então, olha só,
Muito bem. Por enquanto, a gente parou aqui na sequência de cidades. Tá? Então, agora é só fazer para as outras duas tabelas. Então, vamos fazer juntos novamente. Vamos no nosso DB Express. Tá? Vamos pegar novamente um SQL Query. Colocamos ali para o próximo cara. Aqui vai ser o SQL Contatos. Tá? O SQL Contatos. Quais são os campos de contatos? Nossa, contatos tem um monte. Tudo bem. SQL Contatos. Contatinha. Né? Qual que vai ser a SQL Connection? A conexão dele, física, vai ser o nosso TNX Agenda. E qual que é a SQL efetivamente que a gente cria? Então vamos lá. Select code com non-com, nome do contato. Só por Deus para eu saber a ordem aqui, né? Certinho que está na tabela, né? Non-com, end-com, aqui ele colocou em ordem alfabética. Eu não vou saber qual que é exatamente aqui. Sei lá, by-com, bairro do contato. Eu vou pela ordem aqui mesmo. Não sei qual que é. Cell-com, code-seed. Oi. Funcionaria. End-com, non-com, telcom, e tipcom. Muito bem. Aqui são os campos. Where, a nossa PK. Quem que é a nossa PK? Código do contato. Seja igual a quem? A dois pontos código. Então, quem que é o código novamente? É o parâmetro que nós estamos criando. Dá um OK. Muito bem. Vamos aqui no Data Access. Vamos pegar o nosso Dataset Provider, que é o elemento intermediário de ligação aqui. Name dele, DSP Contatos. DSP Contatos. Qual que é o dataset dele? Ó, agora já vão aparecer três, perdão. Né? O dataset dele é o SQL Contatos. Esse cara está conectado nesse da esquerda. Muito bem. E agora o Client Dataset. Tá? O Client Dataset. E esse aqui vai ser o name dele, o nosso CDS Contatos. Contatinha. Contatos. Este cara, o nosso Client Dataset, está conectado ao Dataset Provider, pela propriedade Provider Name. Então, DSP Contatos. Muito bem. Só falta um. Vamos colocar lá. Cadê você? Só falta da agenda. Eu ia deixar vocês fazerem, mas vamos fazer aqui junto com vocês. SQL Query. Muito bem. Colocamos aqui. Vamos ver o SQL Agenda, né? Aqui vai ser o Agenda. Agenda. Tá? Vamos ver a tabela Agenda. Tem uma pancada de campos também. Agenda. Nem tanto. Qual que é o Connection? O SQL Connection é o nosso CNX Agenda. E qual vai ser a nossa SQL? Então, select. Opa, está em alemão ali. Select code age, código da agenda, vírgula, código do contato, que é uma FK, dia do agendamento, se é o dia todo, tá? Se é a hora do início, a hora do fim, tá? O local de agendamento, locage, tá? O repetir o agendamento, tá? E o título do agendamento. Ficou fora de ordem ali, mas tudo bem. O título era para estar lá em cima, né? Vou pôr o título ali em cima. O código, vou pôr o título aqui, ó, antes do contato. Muito bem. Where code age, o código do agendamento, seja igual a dois pontos código. Tá? Muito bem. E o que eu esqueci aqui, pessoal? Na verdade, eu não esqueci. Eu fiz de propósito só para ver se alguém me lembrava. Ninguém lembrou. Mentira, eu esqueci. Aqui no nosso contatos, ó, tá? No param,
Olha lá, ele gerou aqui, né? Ele gerou o código do nosso parâmetro, né? Nós não definimos o data type, ó. Tá? Foi um erro meu aqui, eu esqueci, tá, pessoal? Olha lá, preciso colocar este cara como integer, né? Como integer e a mesma coisa aqui, ó. Isso foi no contatos, no agenda, c'est la même chose, como diriam os franceses. Olha lá, também aqui, ó, params. Alexandre, você usou código para os 3, não tem problema não? É um controle dentro daquela tabela, tá? Usei o mesmo nome, justamente para ficar parametrizado, para não ter problema, não ter que pensar quem que é o parâmetro que foi criado, né? Eu sei que é código, eu não tenho que buscar. E como ele só é interno, um não interfere em outro, não tem problema algum, tá? Então aqui também, olha só, precisamos mudar para integer. Cadê o integer? Perdi você. Jesus, cadê o integer que não está enxergando? Aqui. Muito bem, integer. Ok. Então, os 3 aqui, ó, os 3, olha lá, no cidades, o params, olha lá, tá como integer, tá? Se você não definir, vai dar erro quando você rodar, tá, pessoal? Vai dar um data type, um erro de data type. Tá certo o código, só queria ver ali, e aqui. Ok, ft integer, e esse que a gente acabamos de colocar, né? Olha, params, né? O código também como integer. Muito bem, tá? Então vamos pegar aqui agora, quem que é o nosso próximo componente? O dataset provider. Ele é um elemento intermediário de ligação com o nosso objeto de banco e com o nosso objeto de controle de tela. Então, name dele, DSP, tá? Opa, aqui. DSP, agenda. Qual é o dataset dele? Ó, agora já vai ter um monte de amiguinhos aqui, ó. Tá? Qual que é o dataset? A qual banco, a qual tabela ele se conecta? Ao nosso SQL Agenda, tá? Muito bem. E o nosso client dataset, tá? O nosso client dataset, que é o nosso elemento interno, é o cara que vai se conectar aos componentes do formulário. CDS Agenda. CDS Agenda. E o provider name dele é o objeto dataset provider correspondente, no nosso caso é o DSP Agenda. Ficou faltando nesses dois últimos aqui instanciar no Field Editor, tá? Então, ou clique duplo ou botão direito, tá? Botão direito, Field Editor, botão direito, add ao Fields. Opa, ali eu estou com um errinho. Deixa eu ver qual foi o meu errinho aqui. Na minha SQL. From, né, pessoal? From Agenda. Então, não vai saber de onde que veio ali, né? From Agenda. Eu comi o banco, né? Ele não vai gerar mesmo, tá? Então, aqui, dataset... Field Editor. Field Editor, botão direito, add ao Fields. Codagem, ficou ali, outro erro, eu escrevi duas vezes ali. Aqui, ó, ficou 2O, Cogago, Co. Agora sim, botão direito, add ao Fields, muito bem, está aqui, tá? Está aqui instanciado, olha lá, eu vou ter lá o CDS Agenda, CodeAge, CDS Agenda TTAge, CDS Agenda CodeCon, e assim sucessivamente. Aqui em contato também faltou isso. Então, clique duplo em contatos, botão direito, add ao Fields. Também tem um errinho no meu erro aqui, deixa eu ver o que eu errei. SQL, eu errei alguma coisinha no SQL. Também não coloquei a tabela. From contatos, né? Não tem jeito dele saber de onde que vem. Botão direito, add ao Fields, está aqui os campos da nossa tabela contatos também, tá? Se eu quiser saber se está funcionando, ó, o nosso SQL, a gente pode deixar o active, no SQL, eu posso deixar active true. Olha lá, conectou e conectou. Muito bem. Então, joia. Vamos dividir essa aula em duas partes, pessoal. Vamos fazer esse data módulo e depois, efetivamente, a gente vai começar a fazer o nosso primeiro cadastro
que vai ser a nossa tela de cidade. Deixa eu só salvar aqui, ó. Eu não havia salvo esse cara, então vou chamar de UDTM Agenda, tá? Unit Data Model Agenda. Vou salvar ele também, tá? Para que não tenha nenhum problema, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos então dividir em duas partes essa nossa aula. Primeiro criar esse cadastro Data Model. E na sequência a gente vai começar a criar o nosso primeiro modelinho ali, que vai ser para os cidades. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, segue o canal, dá um clique no sininho. Até a próxima, pessoal. Tchau!